Aqui no nosso tópico 2, irmãos, nós vemos que muitas vezes sobrevêm fatos nas nossas vidas, que no momento a gente não entende o porquê. Alguns momentos que a gente não entende o porquê daquela situação, daquela provação, daquela luta, daquela angústia. Mas nós devemos entender que Deus tem a sua maneira perfeita de trabalhar. Quando Ele permite que sobrevenha alguma luta sobre a nossa vida, alguma dificuldade, é sempre com a intenção de nos abençoar. E por isso eu quero deixar aqui um texto de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, uma coisa importante, irmãos, nunca deixe de honrar a Deus. Nós vemos aqui na história de Mardoqueu, na história contada do livro de Esther, que havia uma forca preparada, conforme nós falamos aqui no nosso primeiro vídeo, uma forca preparada para matar Mardoqueu. Mardoqueu estava sentenciado à morte. Na cabeça de Amã já estava tudo calculado, tudo certo. O inimigo já tinha feito tudo. Estava tudo preparado para tirar a vida de Mardoqueu. Portanto, Deus, ele trabalhou na situação. Deus, ele agiu. Por quê? Porque Mardoqueu, mesmo com a forca pronta, Deus, ele honra. Então, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, não interessa, não importa o que você está passando agora, Deus vai te honrar. Eles poderiam abrir aqueles rolos, aqueles pergaminhos, em qualquer lugar. O rei não tinha nenhuma intenção, ele não tinha nenhum texto específico para que lessem para ele. Ele simplesmente perdeu o sono e pediu para ler alguma coisa para ele. E foi aberto no mesmo lugar aonde Mardoqueu descobre um plano, que havia sido feito para tirar a vida do rei. Olha, então, o nome de Deus pode até não aparecer ali no livro de Esther, mas olha no mínimo detalhe o que Deus cuida. Então Deus ali cuidou para que fosse aberto naquele lugar. Então imagine agora você, uma forca preparada para você ser enforcado no outro dia, e Deus, ele agora manda o rei te honrar, sair com você com as vestes reais, montado no cavalo real, com a coroa do rei na cabeça ali do cavalo, e sair gritando por toda a rua, que o rei estava te honrando, e uma forca preparada. Imagine isso. Então nós vamos ler e nós vamos ver aqui então a história, por exemplo, de Davi. Davi honrou a Deus. Vamos ver aqui a história de Salomão. Leia 2 Crônicas 7, no versículo 6, que diz assim, assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus e os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares. Salomão ofereceu a Deus, olha só, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Você tem a dimensão do que é isso? Deus olha lá do céu e diz, daqui a pouco não vai sobrar nem mais animal aqui na terra, porque olha. E Deus, ele não pediu. Salomão, ele honrou a Deus. Ele aprendeu com quem? Com Davi. Davi já estava assentado, sobre o trono. Davi já estava morando em sua casa. Quando ele diz no capítulo 17, versículo 1 de 1 Crônicas, ele diz, eu estou morando em uma casa perfeita, mas a arca do Senhor está morando numa tenda. Então, Davi oferece um templo para Deus. Então, essa questão da honra, ela é muito importante. Nós precisamos honrar a Deus em qualquer momento da nossa vida. Tem pessoas que às vezes estão passando dificuldade, muitas necessidades, e aí lembram de Deus, mas quando Deus as abençoa, que elas estão lá em cima, elas se esquecem de Deus. E aqui nós vemos o contrário disso, Davi honrando a Deus quando ele já está estabelecido.
A honra, ela tem que ser espontânea. Nós precisamos honrar a Deus por espontaneidade, que vem do nosso coração, por vontade própria mesmo. Deus, ele não cobra a honra, até porque se ele cobrasse a honra, não seria honra. Nós devemos honrar a Deus, porque ele é um Deus abençoador, um Deus de misericórdia, por tudo que ele é nas nossas vidas. Então, muitas vezes você está passando alguma dificuldade, uma situação aí que realmente é fora do normal, fora do comum, uma aflição muito grande, uma necessidade muito grande. Irmão, honre a Deus da maneira que você está. Glorifique a Deus, louve a Deus em meio a essa tempestade, esse vendaval, a essa dificuldade. Louve a Deus, honre a Deus. Não coloque o inimigo no mesmo patamar que Deus, não. Tem pessoas que dizem que o inimigo está brigando com Deus e o inimigo está mais forte, e isso não existe. O inimigo, ele se sujeita a Deus. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida é porque Deus permitiu. Vamos ver a vida de Jó. É Deus que permite. Deus fala para o inimigo, pode tirar tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. E o inimigo não toca na vida de Jó. Não tira a vida de Jó. Olha quanta coisa ruim aconteceu. Vamos ver a história de Jó. Então, se está acontecendo qualquer coisa de ruim na sua vida, Deus, o agir dele é perfeito na sua vida. Honre a Deus, independente da dificuldade que você está enfrentando agora. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Então, por que honrar a Deus? Porque Deus, ele honra você. Muitas pessoas não estão dando a honra devida a Deus. Muitas pessoas não estão valorizando o que Deus deu a elas. Nós podemos ver a história do rei Saul. O rei Saul foi dado a ele e ele não honrou a Deus. E olha como terminou a vida do rei Saul. Então, honre a Deus. Mardoqueu, ele honrou a Deus. Todos se curvavam diante de Amã. Todos. Mardoqueu, porém, não se curvava. E no momento certo, Deus o honra. Deus faz o próprio Amã colocá-lo em cima de um cavalo real, com vestes reais, e sair gritando pela cidade. Isso é o que o rei faz a quem ele quer honrar. E aqui eu quero deixar uma dica muito importante para você. Que Deus, ele é fiel, Deus, ele é bondoso, ele jamais desfavorece, ele não desampara aqueles que depositam sua fé nele. Então confie em Deus, deposite sua fé em Deus. Ele não vai te desamparar, pode ter certeza disso. As lutas, as vitórias, os momentos difíceis, tudo está no controle de Deus. Nada, absolutamente nada, foge do seu domínio. Então que nós venhamos ser igual Mardoqueu, tá? Manter a nossa fé em Deus e na promessa que Deus fez para cada um de nós. Lembrando que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Vamos para o nosso tópico 3 e já partiremos para o nosso encerramento. Tópico 3 vai dizer que Deus nunca se esquece de honrar os seus.